Me apresentarei para vocês, para quem está aqui pela primeira vez, quem não me conhece, quem não conhece meu currículo também. E aí eu vou explicar hoje um assunto muito legal, que é sobre nutrição, sobre resveratrol, como é que a gente pode cuidar da nossa saúde, da nossa longevidade com essa substância tão incrível que a natureza nos forneceu, né? Então, bora lá, bora começar. Eu sou de São Paulo, capital, sou nutricionista funcional esportiva, fiz pós-graduação nessas duas áreas. Olha só, né? Eu fui para a esportiva, eu entrei na faculdade querendo emagrecer. Queria de todo jeito emagrecer e saber como é que fazia para comer certo, para perder uns quilos, né? Entrei na nutrição para isso e acabei vendo que. Daí eu fui para fazer pós na esportiva para saber como é que faz o exercício, né? Como é que queima as calorias lá na esteira. Daí eu até consegui dar uma emagrecida, eu acho que eu engordei na adolescência, não cuidava muito da minha alimentação, era bem relapsa, comia bastante coisas engordativas, bastante porcaria. Comecei a ficar com um complexo do meu corpo e a minha primeira profissão foi publicidade. Então, eu entrei na faculdade de nutrição com 26 anos e na publicidade. Tchau, Rita, obrigada. Eu engordei mais ainda, né? Não sei se vocês sabem, estresse é uma coisa que faz a gente ganhar peso também por causa do cortisol, que é um hormônio que a gente produz no estresse, que ele dá principalmente gordura abdominal. E aquele estresse todo da publicidade, eu falei, não vou aguentar ficar aqui, não, eu vou para nutrição, que eu queria me cuidar, queria fazer dinheiro, queria, né, prosperar na minha carreira, e eu era muito apaixonada por esse assunto. Comecei a ter muita curiosidade, comecei a ler, falei, quer saber, eu vou ter isso como profissão. E eu já entrei na faculdade com aquela loucura de eu quero aprender tudo que tem sobre emagrecimento. E a gente aprende sobre calorias, eu fui fazer pós em nutrição esportiva, e aí, de repente, eu comecei a ver que estava me faltando algo, tanto para os meus pacientes como para mim. Tá? Então, eu tenho 46 anos de idade, isso já faz bastante tempo, tá? Tava lá com 26, mais ou menos, né, na faculdade de novo, depois já fui, engatei na pós, e eu vi, assim, que eu estava começando a envelhecer, e passando dos 30 e já cheia de coisa, cheia de alergia, cheia de intolerâncias. Alguém sente isso? Intestino esquisito. E aí que eu fui apresentada para nutrição funcional. Então eu comecei a ver que existia um mundo sobre nutrientes e que a gente poderia modular esses nutrientes para trazer mais saúde ainda para a gente. Então eu comecei a estudar muito mais antioxidantes, estresse oxidativo. Então foi assim, um mar que se abriu, então eu fiz estava falando, né? Eu fiz a pós na esportiva primeiro, depois eu fui para a pós na funcional, e foi assim incrível, porque eu aprendi tanta coisa lá e consegui atender muito melhor os meus pacientes, ter uma vida muito mais saudável. Então, a nutrição funcional, para quem não sabe, ela traz um reequilíbrio para o corpo. Ela vai mexer no intestino, nas nossas emoções, ela vai regular, né, nossa homeostase, nosso equilíbrio, é isso que a nutrição funcional busca. E aí mexe muito com antioxidantes, muito com nutrientes, com suplementações, né, para a gente conseguir reequilibrar o nosso organismo realmente através da alimentação, né, fazer da alimentação o nosso maior remédio. E eu atendi durante anos e anos e anos em consultório. Hoje tenho também mais uma a parte da nutrição que eu estou cada vez mais apaixonada, que então a esportiva, funcional e também a comportamental, né? Que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas é um assunto incrível, né? Porque às vezes a gente está comendo desenfreadamente por ansiedade, pelas nossas emoções, suprindo carências, tudo com comida, e não consegue fazer as tais das dietas para a gente ficar magro, saudável, né? Então, não vamos entrar na nutrição comportamental hoje, mas vamos entrar bastante na funcional, certo? Então, o nosso assunto que eu trouxe para vocês, você que é convidado, você que já está trabalhando dentro da empresa, né? É muito legal você ter mais informações, até para você conseguir se ajudar e ajudar os outros. Aí você que é convidado, você entender com o que a gente trabalha,
que benefícios que a gente pode trazer no nosso portfólio. E hoje a gente vai falar sobre resveratrol. E a gente tem um produto que se chama Reserve, eu vou mostrar para vocês ali no final. E vocês vão entender um pouco de antioxidantes no geral, para que serve. Então, você que está trabalhando com a Junesse, né, explicar a importância de você ter antioxidantes na sua vida ou na vida dos seus clientes, e você que está conhecendo hoje, saber da importância de você combater os tais dos radicais livres. Então, bora lá. Abrir aqui nossos slides. Vou fechar esse. Então, olha só. Eu vou explicar para vocês o que é esse estresse oxidativo, o que são os radicais livres e como é que a gente pode combatê-los. E aí eu achei essa frase muito interessante, coloquei aqui para vocês, que como um rio cava um cânion, não sei se vocês já viram na natureza os canyons, né? Um rio ele vai cavando, ele vai formando aquelas paredes, é uma natureza impressionante, né? O que a água ela pode fazer. E aí é esse paralelo. Assim como um rio cava um cânion, o dano oxidativo causado pelos radicais livres pode acelerar os efeitos do envelhecimento com o tempo e levar todos os problemas relacionados à velhice. Então, envelhecer, gente, é ir perdendo funções, é o nosso organismo não funcionar direito, ele deixar de ser saudável. Tem algumas linhas até que dizem que envelhecimento é como se fosse até uma doença. Então, você consegue sim combater o envelhecimento como se fosse uma doença, você consegue sim até revertê-lo, você aparentar 5, 10 anos a menos na sua aparência, mas para isso você tem que ter conhecimento. Um dos principais agentes rejuvenescedores são os antioxidantes. Então, a gente produz uma molécula todos os dias que se chama radical livre. E esse radical livre, ele vai fazendo como se fosse uma ferrugem. Eu já vou explicar para vocês como é que é esse radical livre, como que ele age no nosso organismo, tá? É normal produzir radical livre. O problema é que é o excesso que vai causar questões para a gente. O que é esse excesso? Por que ele vem? Então, se você é uma pessoa que não tem um estilo de vida muito bom, você pode ter um aumento desses radicais livres. Exemplo, se você é uma pessoa que dorme mal, que fica muito estressada, se você é uma pessoa que faz pouca atividade física, se você é uma pessoa que está num ambiente com muitos poluentes, com muita fumaça, se você é uma pessoa que se alimenta com muitos industrializados, você tem a tendência a aumentar a quantidade de radicais livres no seu corpo. E o que eles vão fazer? Enferrujar, a palavra certa é oxidar, porque é através das relações bioquímicas com o oxigênio que se dá essa oxidação, por isso que é oxidar. Então, a gente, se tem algo oxidando no nosso corpo, a gente precisa de antioxidantes, nutrientes capazes de inibir essa oxidação. E aí, vocês já viram as nutricionistas falarem assim, ó, come colorido, come variado, né? O prato tem que ter cores, você tem que ir mudando os alimentos que você ingere ao longo do seu dia, ao longo da semana. Já ouviram as nutricionistas falando isso? Por que a gente fala isso? Porque são nos vegetais que a gente vai encontrar a maior parte dos nossos antioxidantes, nas frutas e nos vegetais. Tem outros lugares que a gente vai encontrar antioxidantes, tá? Tem aí as castanhas, por exemplo. Tem no exercício uma enzima que é produzida, que ela é super antioxidante. Mas vamos falar que a maior parte, algumas carnes também tem, se você comer bife de fígado, ele tem várias vitaminas lá, antioxidantes.
certo? Mas vamos falar que a maior parte está nos vegetais e nas frutas. E olha só a gama de cores que a gente consegue ver, né? É muito incrível isso. Você vê desde do azul, passando pelo roxo, pelo vermelho vivo, para os vermelhos que vão ficando mais para o alaranjado, laranja, o amarelo, o verde escuro. Tem o arco-íris inteiro. A natureza é muito sábia. Ou quem criou a natureza é muito sábio. E pensa numa coisa, tá? É na cor que você vai encontrar a maior quantidade de antioxidantes. Então, olha que interessante. Uma batata roxa ou uma batata branca, qual que tem mais antioxidantes? Roxa. A cebola branca ou a cebola roxa tem mais antioxidantes? Ou na casca da maçã tem mais oxidantes? Ou na polpa tem mais antioxidantes? Se a cor indica o antioxidante, então é na casca que ela vai ter mais. E olha, mais interessante ainda, as cascas dos nossos vegetais, das frutas, elas servem como barreira de radicais livres para essas frutas. É assim que a natureza se defende de fungos, de bactérias, né, a fruta ela pode ter acontecido ali, né, uma batida, alguma coisa, e aí ela tende a se defender do meio externo, produzindo esses antioxidantes. Então, dizem que, né, árvores que sofrem mais danos, que têm mais ventos, elas dão frutos com mais antioxidantes. Então, olha que interessante. Não sei se vocês acham interessantes, mas eu acho interessantíssimo, eu acho fantástico. Fantástico. As cores, os antioxidantes, eles são as defesas desses vegetais e eles vão passar para nós como defesas também. Tá? Que bom que vocês estão achando interessante, porque eu acho fantástico isso aqui. Então, vai passar para nós como defesas também. A gente está comendo, a gente está colocando isso para dentro. Obrigada pelo chat. Então, olha só, aqui eu trouxe o exemplo disso. Quando uma maçã está fechadinha, a polpa dela está intacta. Então, ela não está sofrendo oxidação. A partir do momento que você rompe isso, essa casca, e você expõe a polpa da maçã, ela começa a oxidar. Por isso que ela vai ficando escura. Já ouviram falar que vitamina C é extremamente antioxidante? Sim? Quando a gente faz salada de fruta, o que a gente faz para a salada de fruta não pretejar? Ou se você quer guardar uma maçã na geladeira que você não comeu inteira, o que a gente faz? Pega um limãozinho e passa na salada de fruta, a gente espreme o limão, a gente tem a laranja também, que é super rica em vitamina C, que vai impedir daquela salada de fruta oxidar e ficar escura assim, com aquele aspecto escurecido. Entende? Então, olha que interessante, né? A vitamina C, ela é tão antioxidante que consegue passar isso na fruta e impedir ela de oxidar. Não existem vários cosméticos com antioxidantes de vitamina C? Existe, né? Exatamente isso. A gente está colocando esse antioxidante na nossa pele. Então, vamos entender aqui que esses tais de radicais livres? Muito bem. Olha lá, a Aline falou, eu coloco suco de laranja ou limão, exatamente. Então, vamos entender o que é esse tal desse radical livre e por que ele é um problema quando ele está em excesso. A gente respira e aí a gente está ingerindo oxigênio. Então, o nosso corpo, todos os nutrientes, tudo que a gente tem na face da Terra é formado por moléculas, por átomos. Lembra que a gente teve que estudar o átomo, que ele tinha lá os elétrons rodando em volta dos prótons, que era o núcleo, que eles tinham cargas diferentes. E aí essas moléculas, elas vão se juntando e elas ficam
estáveis. Então, essa que é a palavra do radical livre. Instabilidade, tá? É uma molécula que tem instabilidade, porque o resto tudo, quando ele está em equilíbrio, ele está estável. O que é uma interação super estável e bem conhecida para a gente lembrar dessa parte? Lembra do H2O? O que é a água? Ela está numa carga neutra aqui, e ela tem duas moléculas de oxigênio para uma de hidrogênio. Então, eles ficam ali, uma grudadinha na outra, e ela fica trocando aquelas energia ali, e ela fica estável em carga. O que é um radical livre? É uma molécula que interagiu com o oxigênio, e algumas dessas moléculas, em vez delas, né, ficarem estáveis com outras, ela fica sozinha. Virou um átomo sozinho ali, que perdeu ou ganhou um elétron. Então, ela está numa carga instável. Radical livre é um átomo que ficou com uma carga instável. É isso que quer dizer radical livre. O que ele vai fazer? Vai querer grudar em alguém. Sabe aqueles solteiros da balada? Esses são os radicais livres. Eles vão querer se juntar com alguém. E ele gruda. Já viu aqueles solteiros bêbados da balada? Isso aí. É isso aí. Ele vai lá e vai falar, opa, vem cá. Deixa eu ficar aqui perto de você. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, como a carga dele está negativa ou positiva demais, ele vai virar um ímã. Ele vai querer colar em alguém. É normal, gente. 2% das nossas reações químicas, bioquímicas no corpo, sobram radicais livres. E tem até alguns radicais livres que eles são normais a gente ter. Para você ter ideia, como exemplo, tá? Como é normal, para você matar uma bactéria, o seu próprio sistema imune produz radical livre. Tá? Então é normal. O problema, que nem eu disse, é o excesso por causa do estilo de vida. Então, olha lá, tá aqui, ó, né? Entrou lá, fez a reação com oxigênio, ele perdeu um elétron, ele falou, opa, virei um ímã. Deixa eu encostar em alguém? Então, aqui vocês estão vendo um radical livre destruindo uma membrana de célula. Então, ele vai lá, vai grudando nos ácidos graxos que tem nessa membrana, vai desestabilizando tudo até essa membrana se romper. Ele pode grudar lá na nossa hemácia, porque tem ferro. O ferro é super reativo a radicais livres, não é? O ferro não é uma coisa que atrai um ímã. Então, ele é bem reativo a radicais livres, as nossas hemácias. E aí isso vai acontecendo até, por exemplo, chegar numa hélice de um DNA e começar a atrapalhar essa formação de outras proteínas, das duplicações de células. E aí a gente pode entrar numa coisa que chama estresse oxidativo. E aí tem algumas doenças pró-inflamatórias, nosso corpo passar a não funcionar mais tão bem por causa do tempo, estou lendo aqui o chat do tempo da Josi, enfim, mas o seu organismo tem um excesso e isso começa a atrapalhar funções, isso te levar a certas doenças, e um processo pró-inflamatório. Então, o que a gente precisa, gente? Combater o excesso de radicais livres com nutrientes. Então, uma pessoa que tem uma alimentação colorida, variada, ela vai entrar em contato com esses antioxidantes na alimentação. Só que a maioria dos brasileiros, como é, pensa comigo, a alimentação dos brasileiros. De manhã, vai comer aquele pãozinho francês com um presunto, um peito de peru, um requeijão, um café com leite, ou, no caso das crianças, um leite com Toddy, e aí sai para o trabalho, vai comer um pão de queijo,
sei lá, um salgado, um chocolate. As crianças vão levar um bolinho industrializado ou, sei lá, um outro sanduíche desse, com um suquinho morto, né? Eu falo que suquinho morto é suquinho de caixinha, porque é fruta cozida que tem lá dentro, não tem mais, já está tudo cozido lá, já perdeu os nutrientes. Ou vai tomar um refri, aí na hora do almoço, aí o almoço é que salva a vida do brasileiro ainda, porque se fosse lá nos Estados Unidos, comeria-se outro sanduíche. No nosso almoço tem arroz, tem feijão, tem carne, mas a maioria das pessoas come uma folhinha de alface e 2 rodelas de tomate, não é? A minha salada. Aí tem uns que salvam, assim, com um suco de laranja, mas a maioria tá com um suco de caixinha, um refrigerante zero. Aí à tarde é o quê? Pão de queijo de novo, salgado, chocolate, né? Alguma coisa assim. E à noite, a maioria tá aí num lanche, um sanduíche. Amores, nisso tudo que eu falei, aonde que está o antioxidante nessa alimentação? Tem gente que passa o dia inteiro sem consumir nenhum. E tem gente que come esse pouquinho nessa folha de alface, nesse tomate, nessa hora do almoço, no feijão, ok. Mas é muito triste. É muito triste para um nutricionista ver isso. E aí, quando a gente sabe, né, o que a gente está perdendo quando a gente deixa de consumir esses alimentos, e essa é a ideia que eu quero passar para vocês, né, para vocês não deixarem de consumir esses alimentos. E variar, porque você não vai... Tem gente que até come uma frutinha, mas é sempre a mesma. É sempre a maçã, sempre a banana. No máximo vai um papaya, né? Mas a gente tem que, você vai consumir todas as frutas todos os dias, todos os vegetais todos os dias, mas você vai conseguir variar. Poxa, né? Eu vou lá no hortifruti e vou olhando as coisas diferentes que tem para eu comer. Então, eu como uma goiaba, pego a goiaba vermelha, que ela tem mais nutrientes que a branca, vou lá, a melancia, agora eu estou na fase da melancia, que está muito quente. Ou, sei, um melão, depois eu pego um abacaxi, depois, sabe? Então, eu vou variando esses... E aí, quando eu tô bem, assim, financeiramente, vai as blueberries, né? Aí vai aquela coisa chique, né? Que a gente pode gastar um pouco mais as ameixas, as cerejas, mas dá, mesmo que você não esteja super bem financeiramente, dá para você variar super bem com o básico. Na sua alimentação, você vai colocar o brócolis, depois um dia o repolho, depois é um dia, sei lá, uma mandioquinha, depois é um espinafre, sabe? Dá para você variar muito as suas verduras. E aí, quando você está fazendo isso, você está por semana entrando em contato com vários nutrientes. A Eliandra está falando assim, como é bom comer comida saudável. Eu acho também, amor. Porém, se somos saudáveis com os nossos filhos, somos a mãe chata, porque as outras mães vão no mais fácil. Isso é um problema seríssimo, porque a oferta de alimentos hiperpalatáveis ou super gostosos, que tem poucos antioxidantes, é cada vez maior para as crianças. Então, vale muito da educação que você dá. Tem um documentário que eu posso te indicar que ele chama... Já lembro, tá? Que é bom colocar os filhos para assistir, porque eles vão começar a entender o que a má alimentação traz, tá? Eu já vou lembrar desse documentário. Onde que eu assisti, assim, muitas vezes esse documentário, e hoje mesmo ele apareceu em alguma coisa, alguém estava falando dele no Insta, tá? Então, se eu não lembrar, eu já te falo. Mas é você educar os seus filhos, para eles preferirem a alimentação saudável.
E aí, olha, vou fazer um parênteses aqui, tá? Vocês que são pais, eu tenho certeza que 80% premia o filho com doces. Se você comer tudo, tem sobremesa. Se você se comportar, tem sobremesa. Nossa, filho, olha que eu trouxe para você, olha essa barra de chocolate que eu comia na infância. Eu já vi muito pai fazendo isso. Já vi criança brincando no parquinho e a mãe chama para comer o tal da inhabenta, porque era a sobremesa que ela mais gostava. Vem conhecer isso aqui. Então, os próprios adultos ensinam as crianças a supervalorizar esses alimentos. Eu convivia com uns meninos que a mãe fez... Isso ficou tão claro para mim, porque a mãe fez o contrário na infância. Falava, bagunçou, não tem salada. Bagunçou, não vai ter comida que deixa saudável, que deixa forte. Não vai ter. E os bichos eram enlouquecidos por mato, né? Porque foram ensinados desde criança. Então, se você tem os filhos bem pequenininhos, você ainda consegue fazer isso. Se você já, né, deixou estragar e tal, ainda dá tempo. Você vai ter que conscientizar essa criança. Certo? Já vou lembrar o nome do documentário, que é muito legal. Então, voltando lá, ó. Entenderam isso do comer colorido e variado, a importância que tem? Certo? Na sua alimentação, tenta sempre ir variando, não fica com uma alimentação monótona, com poucas cores. Né? Que você vê que tem gente que tem o prato todo branco. É o peito de frango com purê de batata, o arroz branco, né? Não tem cor ali, não tem nutriente. E aí alguns exemplos de nutrientes, porque nem tudo é vitamina e mineral. Não sei se vocês sabem que existem vários outros supernutrientes antioxidantes. Então, essa cor roxa, aqui, ó, essa cor roxa que tem aqui, que tem na cebola roxa, que tem no repolho roxo, é chamada de antocianinas. Lembra da cor ciano, que é o azul? São as antocianinas. O vermelho do tomate, o vermelho da goiaba vermelha, da melancia, é chamada de licopeno. Já ouviram falar nele, nesse nutriente? O licopeno, ele faz prevenção aí, meninos. Faz prevenção de câncer de próstata, entre outras questões aí que ele ajuda. Mas quando ele está cozido, ele fica mais potente do que quando ele está cru. Então, o molho de tomate, ele é mais potente no licopeno comparado quando ele está frio na melancia. Então, a goiabada, ela é mais potente num licopeno mais ativo do que quando ela está na goiaba fria. Mas lembrando que a goiabada tem açúcar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Vai no molho de tomate mesmo. Tem o beta-caroteno, que vocês conhecem, que é a cor laranja. Todos os verdes mais escuros, eles têm mais ferro, mais cálcio, mais magnésio. Então, a couve, ela é muito boa. Por isso que tem aquela coisa, vamos tomar suco de couve. O brócolis, a rúcula é mais potente nesses nutrientes do que a selga, que é mais branquinha. Eu lembrei de mais um aqui para contar de exemplo para vocês, que era interessante. Licopeno, antocianinas, a beta-caroteno, enfim, tá? Então, gente, pensa nisso, nessas cores todas, né, que vocês vão melhorar a ação de antioxidantes para vocês. Ah, lembrei. Lembra da cúrcuma? Cúrcuma, ela parece um gengibre, mas ela é menorzinha, assim. Ela é potentíssima.
Ela tem anti-inflamatórios, assim, absurdamente potentes. E olha que interessante, às vezes alimentos combinados, eles ficam mais potentes do que eles sozinhos. Então, a cúrcuma, que ela vai ter a curcumina, ela fica muito potente quando ela está unida à pimenta negra, que tem a tal da piperina. Então, pimenta, aquela pimenta do reino mesmo, pimenta preta, quando você mistura ela com a cúrcuma, você está aumentando mais ainda a potência desses ativos, certo? Então, assim, vamos chamar isso tudo de ativos, de nutrientes, porque vai ter cor, pigmentos, vai ter polifenóis, vai ter as próprias vitaminas e os próprios minerais. Tudo isso agindo contra os radicais livres. E aí, como que ele vai conseguir fazer isso? Por que uma vitamina vai conseguir? É isso aí, ó. A Aline faz arroz e coloca cúrcuma, fica amarelinho. Você pode colocar na massa, você pode temperar as carnes com a cúrcuma. Então, como que esses nutrientes, esses ativos vão funcionar como antioxidantes? Como que eles conseguem inativar esses radicais livres? Olha que interessante, gente. Eles emprestam elétrons. Eles emprestam elétrons. Então, tá vendo aqui no desenho? Eu tenho esse radical livre aqui, que ele está lá oxidando. Vou dar um exemplo da vitamina C, e a vitamina E e o selênio, tá? Ele chega lá, viu o radical livre, a vitamina C, e ela empresta um elétron para esse radical livre. Mas ela não perdeu um elétron? Você fala, opa, ela perdeu um elétron. Então, sim, ela vai virar um radical livre, a vitamina C. Aí vem a vitamina E e consegue inativar a vitamina C. Ela empresta lá um elétron para a vitamina C, mas ela virou um elétron. Ela virou um radical livre, porque ela ficou sem um elétron. Aí vem uma enzima que carrega selênio, ela é dependente de selênio. Lembra da castanhinha do Pará, para comer 2 castanhinhas do Pará por dia, para você ter fonte de selênio? Tem lá no nosso, o selênio está lá presente no nosso Hair Nails, colocaram no Naara, na fórmula nova do Naara, agora tem selênio, porque ele é super antioxidante. Que ele unido com essa enzima, não precisa decorar o nome da enzima, ela chama glutationa, tá? Essa enzima. Ela consegue inativar todo mundo e aí acabou essa cascata. Então, vocês lembram que eu falei lá no começo que exercício é antioxidante? Lembra? Porque o exercício ajuda você a produzir glutationa. Então, uma pessoa que se exercita, é bem nítido isso que eu vou falar, ó. Uma pessoa que se exercita, ela não fica mais jovem mais tempo? Pois é, porque o exercício é um dos maiores antioxidantes que tem. Você pode suplementar com vitamina C, suplementar com vitamina E, mas se você não estiver fazendo exercício que está estimulando essa enzima, não tem a cascata toda pronta. A Eliandra falou, ótimas dicas. Eu lembrei de mais uma, né? Então, o que eu falei? Do exercício, da alimentação colorida, de você, né, usar o licopeno cozido. Lembrei de mais uma. Você falou dica. Tem um antioxidante muito, muito incrível na casca da cebola. Sabe aquela cebola comum com a casquinha marrom que a gente pega? Tem um antioxidante muito legal lá, que ele está até relacionado com o metabolismo. E esqueci o nome dele. Mas, se você pegar a casca da cebola, tirar aquela parte, né, que está meio machucada e tal, pegar aquela mais bonitinha, assim, e você colocar isso no forno, você pode, né, secar essa casca, moer, você bota num processador, num liquidificador,
você moe essa casca e você faz aquele pozinho de casca de cebola. Isso na comida fica super saboroso. Você pode pôr em carne, pode pôr na salada, pode pôr no pão, fazer um pãozinho, uma torrada e colocar esse pozinho. E é muito maravilhoso, tanto o gosto quanto o efeito que isso traz pro nosso corpo, certo? Então, gente, bora comer colorido, bora comer variado, bora fazer exercício, bora dormir bem. Né? Ah, Lu, minha vida é muito estressante, eu moro no meio da cidade. Aí que tá. Então, no estilo de vida que a gente está hoje, eu entendo que muitas vezes a gente não consegue ficar com uma alimentação perfeita, dormir bem, fazer exercício. Eu entendo. Fora que a gente está hoje num ambiente que é diferente dos nossos avós lá atrás. Que tudo era plantado, cultivado, que o solo era um solo rico, que não tinha uma super exploração da terra, que nem tem hoje. A gente está cultivando plantas e vegetais em água, né? Os hidropônicos. Então, eu acredito sim que exista uma diminuição de nutrientes na nossa alimentação, mesmo que você é aquela pessoa que come muito saudável. Fora que o nosso ar está super poluído, com fumaça, com químicos. Então, a suplementação, ela é muito válida. Mas a gente não pode exagerar, tem que ser uma coisa com bom senso. Não é para ficar tomando vitaminas e, sabe, super dosagens de vitaminas, não. Não sei se vocês lembram no exemplo que eu dei. Se você consumir vitamina C em excesso, vitamina E em excesso, eles viram radicais livres e não tem ninguém para inativar. Cria um e-book. Vou fazer essas dicas aí. Pode deixar. Já está no processo. E aí a gente suplementa. Então, o resveratrol, o que ele é? Você pode consumir ele via alimento, ou você pode consumir ele via suplemento. E o que ele é? Então, vamos começar a entrar agora no resveratrol. É um polifenol, não precisa decorar isso aí não. Tá? Mas lembra do licopeno, lembra dos pigmentos? Ele é uma molécula que chama polifenol. Antioxidante, encontrado nas uvas roxas, com efeitos anti-inflamatórios, efeitos angiogênicos. O que é isso? Ele vai mexer na nossa pressão, tá? Ele vai melhorar nossos vasos sanguíneos. E quimiopreventivos, ou seja, ele previne de certos cânceres. Não é só na uva que é encontrado, tá? Nas castanhas você também tem bastante resveratrol, então ele não é roxo. Tá? Ele não é roxo. Ele é branquinho mesmo, o que dá cor no vinho é a antocianina, que é retirada da casca da uva, que é aquele pigmento azul que eu falei para vocês que ele é bem, bem bacana. Certo? Então, resveratrol, esse super antioxidante, que ele ficou muito famoso no vinho tinto. Ah, toma 2 tacinhas de vinho por dia, que você vai ter aí esse benefício. Só que, gente, de verdade, tá? O álcool, ele é deletério. Se você está num processo de ficar saudável, de fazer exercício, o álcool, ele atrapalha tudo isso. Por que o vinho tinto é a melhor bebida a se escolher? Porque ele vai ter uma compensação, que é o resveratrol ali dentro. Só que não é muito. Então, se você tem 1 litro de vinho, você tem aí 2,5 miligramas a 5 miligramas, dependendo da safra, dependendo da uva. Vai variar a quantidade de polifenol. Vai variar porque, lembra que eu falei que é uma defesa? Isso, a parreira, dependendo dela, sofreu muito vento, muito calor, muita chuva, ela vai produzir mais ou menos. Então, tem regiões que as parreiras elas sofrem mais pelo ambiente, então elas se defendem mais. Então, vai ser um vinho que tem mais resveratrol. Então, tem uma variação. E se a gente for ver na taça de 200 ml, a gente tem uma média aí de 0,5 miligrama de resveratrol.
Para que ele serve? Então, é um super antioxidante. Ele vai ser um dos poucos antioxidantes que conseguem reparar a nossa hélice de DNA. Então, ele vai lá, ele ultrapassa a membrana da célula, ele ultrapassa lá o meio aquoso que tem dentro da célula, ele ultrapassa a membrana do núcleo da célula e consegue chegar até o DNA e proteger esse DNA. É um dos poucos antioxidantes que conseguem fazer isso. Então, por isso que ele é tão especial. E aí que eu estava falando para vocês, ó. Então, a gente tem inflamação, tem raio solar, tem ar poluído, tem, né, agora é isso aqui, ó, como é que fala? Radiação de celular, de antena, a gente está super sempre muito exposto, má alimentação, cigarro, fumaças e a nossa própria alimentação também, tá? Isso detona o nosso DNA e o DNA ele passa a produzir coisas erradas que ele não deveria estar produzindo. O que é um câncer? É um DNA mandando uma célula se reproduzir errado, produzindo proteínas erradas, né? Uma célula que está ali não funcionante. E o resveratrol consegue ajudar nisso, por isso que ele previne certos cânceres. E aí tem uma coisa lá no nosso DNA, que é uma enzima, que chama sirtuínas. Aí a gente produz essa enzima, ela é uma enzima que ela vem muito presente quando a gente está em perigo. Então, se você ficou com um período de jejum, elas começam a ser produzidas. E elas são protetoras. Então, você estava lá no meio da floresta, andando, começou a passar fome, não achar alimento durante uns dias, e aí a sirtuína começa a aumentar para que você fique protegido desse estresse que você está passando. Olha que interessante. O jejum, por isso que o jejum intermitente ele ficou tão em voga, tão em moda, porque eles começaram a estudar os benefícios do jejum. Não vou entrar nesse mérito, se é bom, se não é, você tem que falar com o seu nutri, com o seu médico, porque tem gente que tem cortisol alto, questões de sono, questões de depressão, né, que não produzem tão bem a serotonina. Se você está fazendo muito jejum, você pode piorar esses estados. Então, é individual. Se o jejum intermitente é bom ou não para você. Mas, olha que interessante. Então assim, ó, se você entrar em restrição calórica, mais de 40%, todos os estudos em todas as espécies, desde mosca a cavalo a ser humano, você tem uma proteção do seu organismo das sirtuínas, em todas as espécies. Beleza? Então, por isso que você deveria comer menos. Não precisa fazer jejum intermitente, mas se você reduzir as suas calorias durante o dia, você vai viver mais, porque o seu corpo vai produzir sirtuínas. Mas, olha só que legal, o resveratrol, ele é um mimético dessa condição. Ou seja, ele imita essa condição de restrição calórica e ele ativa sirtuínas. Uhul! Então, suplementar ou consumir resveratrol na sua rotina vai proteger o seu organismo. Por isso que a gente fala que quem consome resveratrol tem mais anos de vida. Olha o que eu escrevi aqui. Má alimentação, então comer hambúrguer, desliga os genes das sirtuínas. Mais um motivo para você comer bem. Então, quando o resveratrol é consumido, né, eles estimulam a produção de sirtuínas e melhoram a função do DNA e mantém essas células vivas por mais tempo. Né? Então, eu já falei isso aqui, olha, é mimético da restrição calórica. Ativam sirtuínas. Ele vai ter uma influência na nossa insulina. Então, o diabético, o que acontece com ele? Ele vai ficando com o sistema de produção de insulina e absorção de carboidratos ruins. O resveratrol, ele consegue melhorar isso. Tá? Melhora a absorção celular da glicose, ou seja, ele sensibiliza mais o nosso corpo para a insulina.
ou diminuição de gordura, que piora, né, a resistência à insulina. Então, quando a pessoa está muito gordinha também, é muito interessante dar resveratrol para ela melhorar a resistência à insulina, tá? A sensibilidade que essa pessoa tem à insulina e o corpo dela funcionar melhor. Câncer, ó, inibe as vias, né, que o nosso corpo começa a produzir para certos cânceres aparecerem, eles inibem. Não vou entrar nesse NF, kappa beta aí, que não é, vocês precisam decorar isso, tá? Mas reduz o número de células cancerosas, aumenta a morte de células cancerosas, ou seja, se o seu corpo produzir uma célula cancerígena, o resveratrol ali presente ajuda essa célula a morrer. Eleva a pressão sanguínea, a expressão, tá? A expressão de proteínas que suprimem tumores. Ah, Lua, mas eu tô com uma pessoa que está fazendo químio, eu posso dar resveratrol? Só o médico dela pode falar. Por quê? O que a químio faz? Ela mata células cancerígenas. Então, a pessoa ela precisa daquele medicamento durante aquele período para que aquele câncer morra. Certo? Então, tem certos tipos de câncer que o resveratrol ele vai influenciar no funcionamento desse medicamento, dessa químio. Então, é interessante o médico dessa pessoa falar se ela pode ou não consumir resveratrol, tá? Muito importante isso. Então, eu mesma, como nutricionista profissional da área da saúde, é o médico que vai falar. Ainda mais se você é uma pessoa que é leiga nesse assunto, ok? Então, sim, em vários momentos, o resveratrol ele vai dar um up naquela pessoa, mas o médico que tem que falar que horas que pode entrar ou não com antioxidantes, tá bom? Então, ele vai melhorar também no envelhecimento. Radical livre, por si, já envelhece o corpo, então ele vai melhorar, né, o processo de radicais livres, inibindo essa quantidade em excesso e melhorar o nosso envelhecimento. Então, eu falo que ele é um rejuvenescedor a nível celular. Né? Então, olha lá, ele vai fazer mimetizar a restrição calórica. Ele protege dos danos ao sol. Olha que interessante. Ele vai proteger dos raios solares. Então, ele também previne cânceres de pele. Antioxidantes, que melhora no melasma também, o resveratrol é um deles, nas manchas. Olha quanta coisa que ele faz. Aumenta o número de mitocôndrias. O que é isso? São a parte da célula que queima energia, que transforma tudo que você come em energia. Diminui a formação de gordura e aumenta a quebra dessa gordura. Então, para emagrecimento é muito legal. Protege a pele contra os raios UVB, né, aumentando o fator de proteção dessa pele, fotoproteção. E contém as antocianinas, né, que atuam na síntese da melanina. Mas aí não é o resveratrol, tá? Já vou falar do Reserve. Então, tá lá, nosso suplemento à base de resveratrol, tá? A Junesse fez esse suplemento, chama Reserve, por causa de reserva, né? Reserva de vinho, então uma coisa super especial. E a gente tem ele em duas formas, em sachê e em cápsula. Qual que é a diferença entre eles? Então, o sachê, ele tem mais coisas do que o resveratrol. Ele é um sachê que você pode consumir geladinho, de preferência de jejum, tá? Então, fala para o seu cliente, ou você que está aí conhecendo, é melhor que você consuma isso longe das refeições, para que você tenha uma melhor absorção disso. Ah, Lu, mas eu já vi você colocando na caldinha, fazendo uma panquequinha, colocando... de vez em quando eu uso ele como caldinha de alguma coisa, mas a maior parte do tempo é acordar e já tomar. Ou tomar ele como um lanche.
ele não tem calorias significativas. Então, parece um gel de carboidratos, desses que você toma, né, para correr, mas não é. Porque o único carboidrato que ele tem aí é das próprias frutas. Então, o que, que tem aí dentro? Gel composto de frutas e resveratrol. E ele tem aí frutas bem raras e que a gente não tem na nossa rotina. Então, ele tem a uva negra, o açaí, a cereja, a romã, o mirtilho, tá? E entre outros ativos que ele tem aí, mas principalmente aqui. E aí você está consumindo essas frutas na sua rotina, coisa que você não consumiria, né? Eu falei lá no começo, às vezes, né? Você está bem melhor financeiramente, dá para comprar uma blueberry, uma romã, uma cereja, um açaí, né, Rodrigo? O Rodrigo é distribuidor de açaí. A gente sabe o preço que tem. Preço que tem um potinho de açaí. Então, se você tomar um sachê desse, você tem aí uma quantidade bem expressiva de resveratrol. Então, são mais de 100 miligramas que você tem de resveratrol por sachê. Olha lá, principalmente longe das refeições. Lua, diabético pode tomar? Pode, não tem açúcar. Não tem açúcar, o único carboidrato que tem é das próprias frutas, do gel de frutas que tem. Então, tem um pouco de frutose, então o diabético não tem problema. Criança, pode tomar? Criança, né, bem pequenininha, eu falo que toma meio sachê, e criança um pouquinho mais velha, tipo a Larinha ali, ela pode tomar um sachê todo. E aí você tomando, vem uma caixa com 30 sachês, você toma um por dia desse, e aí você está super bem de antocianinas, outros ativos e o resveratrol, tá? Então é esse o nosso sachê. E a cápsula, qual que é a diferença? Gente, esse produto aqui, a Junesse, como é uma matéria-prima muito premium e frutas muito caras, ele acaba sendo um produto que tem um preço elevado. Ele fica agradabilíssimo de tomar. Mas ele tem um preço a mais, porque ele tem frutas super caras aí dentro, tá? A Érica perguntou, eu tomo sachê em qual horário? Longe das refeições. É isso? É isso que vocês estão perguntando? Lelê, Lelê, você tá aqui? Não te vi aí. A Aline tá falando, Rodrigo, chama para tomar açaí. É lá em São Bento do Sul que o Rodrigo tá. A Lelê, meu filho ama. Nossa, a Lelê, se der tempo, ela pode dar um depoimento aqui sobre o filho dela com o sachê de resveratrol, que é sensacional. A Raquel, pena que minhas lojas não possam entregar fora da cidade. É, o Rodrigo falou isso. E a Erika perguntou, Lua, Lu, sou eu, tá? Não sei se falou das cápsulas, já que o sachê eu tomo em jejum e a cápsula qual o melhor horário? Érica, se a cápsula ela não tem as frutas, não tem esse gel, tá? Ela é toda preparada para você, porque olha como é a cápsula. Ela é uma cápsula super linda, né? Com o gelzinho que tá aqui é um óleo de uva, que é bem legal, tá? E tem as microesferas lá dentro, que é time release. Tá? Então, ele vai lá, uma cápsula corresponde a 200 taças de vinho. Você vai tomar isso aqui. Eu gosto Deixa eu pensar para responder isso. Como ela tem o óleo, eu acho que ele fica bem junto com refeição que tenha gordura. Acho que não vai ter diferença nenhuma, tá? Você consumir ele em jejum ou por causa da forma que está a cápsula. Então, pode consumir de manhã ou antes de dormir. Não acho que vai ter interação com outros nutrientes como o gel tem, porque o gel ele tem as frutas, tá? E ele é time release, então isso quer dizer que ele vai liberando esse resveratrol aos poucos.
Então, tem toda uma tecnologia nessa cápsula, né? Então, ó, tecnologia inteligente para absorção máxima. E aí você tem, sabe a vantagem da cápsula? Mais barato, mais acessível. E você tem quantidades altíssimas de resveratrol aí, que é o resveratrol biodisponível, que é o trans. Ah, Lua, mas gordura trans é ruim? Aham, gordura trans é ruim, mas resveratrol trans é ótimo. Ótimo. É que a gordura trans, ela não existe na natureza, tá? É uma molécula modificada, por isso que ela é ruim. O resveratrol trans existe. E ele é o mais potente que tem. Ele é o melhor aproveitado para o seu corpo do que o normal. Então, eu tenho um suplemento de resveratrol, mas é trans, o nosso é trans. Aí alguns benefícios, ó, né? Ele vem nesse potinho, então, né, essa intelidose, né, que ela vai sendo liberada aos poucos. Esse gel de uva, ele protege essa substância para ela não oxidar, tá? E você tomando uma dessa por dia, você também tá tendo os mesmos efeitos do gel, mas não tem a parte das frutas. Você não tem aqueles outros ativos. Mas no bolso fica muito bom. Né? Então, vou abrir aqui só para vocês. Eu quero chamar a Lelê para ela contar, se ela puder, se ela quiser. Mas eu queria mostrar para vocês como que vocês adquirem isso. Né? Ah, eu gostei pra caramba, eu gostaria de consumir resveratrol. Como que eu adquiro? Então, você tem o distribuidor, que tem isso daqui para você, né? Então, eu tô aqui no site da Junés. Entrei, né, na parte dos produtos aqui. Ah, eu não tô compartilhando, peraí. Deixa eu compartilhar. Pronto. Então, eu tô aqui, ó, entrei na parte de produtos. O seu distribuidor, ele vai te falar, vai te mandar essa loja. Você vai entrar aqui. Ele pode te ajudar também. Bem-estar aqui, Reserve, tá? Então, tô aqui na página do Reserve. Vocês estão vendo o sachê e a cápsula, tá? O sachê, ele vem numa caixa que vem 30 desses. Então, tem as explicações que eu dei aqui. A caixa, se você for comprar ela inteira, você pode comprar por sachê também do seu distribuidor para você experimentar. Ele pode te vender separado. R$ 875,95 dividido por 30. Então, quanto você está pagando por sachê? R$ 29,00 por sachê. Vale a pena, tá? Você está comprando anos de vida com R$ 30,00 por dia. Mas, olha só, a Junessa é uma mãe. Ela pode te fornecer isso no cliente fidelidade, que é uma forma de você pagar o mesmo preço que o distribuidor. Olha como faz o desconto. E aí você pode deixar lá cadastrado para você consumir um desse por mês. Uma caixa dessa por mês, ela te entrega automático. E ela vai te marcando pontos. E esses pontos vão sendo transferidos para você em prêmios, em brindes, em cashbacks. Então, deixa lá, você se cadastra no cliente fidelidade, deixa uma caixa por mês, né? Fica num descontaço comparado com... Então, ó, 634, olha quanto baixa, né? 634,95 dividido por 30. R$ 21,00 fica o sachê. Beleza? Lua, eu preciso economizar, né? Eu quero as cápsulas. Então, beleza. Você acaba não tendo os benefícios das frutas aqui, que tem lá nos sachês, mas é maravilhoso a cápsula. E aí você tem aqui de 249 por 199. Então, você se cadastra no cliente fidelidade, né? É bem simples, ó. Você joga no carrinho, tem só... como a gente acabou de colocar esse sistema no ar, mais barato, tem alguns bugzinhos acontecendo, tá? Então, pede para o seu distribuidor fazer para você.
né? Eu fiz para todos os meus clientes, eu que fiz. Então, ó, adiciona no carrinho. Quando tiver aqui, ó, deixa eu jogar esse Nara fora. Aí sim você clica no mensal. Não é que você vai precisar comprar todos os meses, você pode desligar e ligar isso aqui quando você quiser e finaliza a compra. Aí vai aparecer aqui um mini cadastro para você fazer. Ó, você vai colocar os seus dados aqui, né? E aí, peraí que eu vou sair daqui, porque isso aqui vai subir para o YouTube e eu vou ter que cortar essa parte que tem meu endereço inteiro aqui, né, gente? Enfim, vou ter que cortar um blur nessa parte, enfim. Tá o meu endereço todo aí. Mas você vai colocar ali, fazer um mini cadastrinho, colocar seu nome, seu endereço, seu CPF, tudo, e aí você vai receber isso na sua casa. A Junesse vai te entregar. E a Junesse vai te mandar um e-mail, olha, tua cápsula está acabando, vamos pegar mais uma, e você vai ter sempre esse lembrete e esses benefícios aí que a Junesse está trazendo no cliente fidelidade. Então, gente, pede para a pessoa que te convidou aqui para ela fazer esse cadastrinho para você fazer mais barato, para você ter aí um super suplemento na sua vida, que vai, assim, te trazer muitos benefícios, como vocês viram aqui. Eu espero ter passado essa ideia. E para acabar, se a Lelê puder, eu queria que ela contasse um pouco de como que foi o resveratrol para ela, né? E para o nosso querido Emanuel. Cadê ela? Oi, Lelê, tudo bom? Que bom que você está aqui. Se você quiser, tá, Lelê? Oi, maravilhosa! Oi, Boa noite. Tudo bem, amore? tudo bem? Saudade. Eu também. Aí eu tenho duas vitórias com esse produto, né? Uma é do meu filho e É a outra é do verdade. meu pai. Meu pai, verdade. Outra é do meu pai. A primeira foi a do meu filho, né? Que logo quando eu entrei para a Junesse, infelizmente, né, o meu filho ele vinha de um processo muito complicado de saúde, no qual antibiótico já não fazia mais efeito, né, para vocês terem ideia, e todos esses problemas foram causados por maus tratos de uma babá, infelizmente, né? E que chegou até a dar substâncias para ele, né? Se é que vocês me entendem, eu não posso falar muito, porque ele está aqui do lado, ele fica com a orelha em pé. Então, meu filho, na época, ele estava com 1 ano e a saúde muito, muito debilitada por conta desses episódios. E aí, a gente já tinha entrado para a empresa e a gente ouviu falar que poderia dar o resveratrol sim para a criança, então a gente começou a dar, dava uma colherinha pequenininha para ele, né? E o que que acontece? Vocês conseguem me ouvir? Super. Ah, tá, porque parece que para mim caiu um pouco aqui, o vídeo caiu, mas eu vou continuar falando. Então, a gente continuou dando o resveratrol para ele. Ele toma, ele já está com 7 anos, ele não parou mais de tomar. Hoje eu já dou meio sachê. E meu filho é um touro. Sabe aquelas coisas de escola, que toda criança adoece muito na escola, sempre tem uma virose, né? E o meu filho conheceu o hospital mesmo, né? Porque ele não lembra quando ele era pequenininho, né? Ele conheceu o hospital agora, com 7 anos, que ele teve um problema respiratório, teve uma laringite, que ele entrou no hospital pela primeira vez, que ele falou assim, nossa, mamãe, eu nunca vi no hospital assim, é lógico que ele foi quando ele era criança, né? Várias vezes, quando ele era bebê, mas ele não lembrava. E aí ele falou, pela primeira vez eu tô vindo no hospital, né, mamãe? Eu falei, graças a Deus, né, meu filho? E assim, febre, virose, essas coisas duram um dia. Ele tem uma saúde de ferro, graças a Deus. E o meu pai logo quando a gente entrou para a Junesse também, né? O meu pai, ele teve um infarto vindo para minha casa. Ele estava vindo para minha casa, ele infartou. Não deu tempo de fazer nada, ele chegou no pronto-socorro, a única coisa que deu tempo para fazer foi colocar marca-passo, não teve jeito. Para salvar a vida do meu pai, foi o marca-passo. E aí ele não queria tomar o reserve, meu pai sempre foi uma pessoa muito cética, nunca acreditou muito nessas coisas. E aí o meu marido fez um desafio, falou assim, olha, assiste esse vídeo, que na época foi o Longevity TV, e comece a tomar. Se o senhor gostar, o senhor compra para a dona Francisca, que é a minha mãe. Ele, com 20 dias, a cor dele voltou, o ânimo voltou, ele falou assim, olha, eu não vivo mais sem esse produto.
não vivo. E ele nunca mais parou. O cardiologista dele é doido por esse produto. O meu pai, ele, na época que ele colocou o marca-passo, ele utilizava 90% do marca-passo. Hoje, os 10% dele tá maravilhoso, porque ele tem que fazer leitura de 6 em 6 meses. Ele praticamente não utiliza o marca-passo, é só os 10%. A última vez que a leitura deu, ele utilizou 2% do marca-passo, assim, porque os 10% é suficiente. Ele tem uma saúde de ferro, e meu pai vai fazer 80 agora em maio. Uau. Então, assim, eu sou muito grata a esse produto, eu sou eternamente grata a esse produto por tudo que fez, muito, assim, sabe? Então, eu tenho esses 2 casos na família. Sim, Olê, e eu lembro que o Emanuel também, ele teve uma mudança comportamental também, cognitiva, não foi? Foi, porque, na verdade, ele teve algumas sequelas, né, assim, porque a babá estava drogando ele, né? Eu vou falar que baixinho, estava drogando ele. Então, atingiu até o sistema límbico dele, as emoções ficaram comprometidas, o raciocínio, a fala, todo o desenvolvimento dele ficou mais lento, né? Então, a partir do resveratrol, a melhora foi muito grande. É outra criança, outra criança. É. Eu falo que é da água para o vinho, da água para o vinho, não, da água para o reserve. A mudança da água para o reserve. Ai, muito obrigada, Lê, por você compartilhar. E é muito impressionante essa história, muito, sim, é triste, mas é muito legal ver o que né, um produto, uma substância pode fazer pelos seus familiares, né? Eu que agradeço. E a Lê, né, para quem não sabe, foi inclusive esse o motivo que ela resolveu empreender com a Junesp, para ela ficar mais próxima do filho dela, ficar, né, cuidando do filho dela, porque ele exigia até muita atenção. E não é só o produto, né? Junesse também foi uma coisa que fez muita diferença na tua vida, né? Total. Então é isso. Muito obrigada, Lê, pela tua contribuição aqui. E eu espero que vocês estejam bem cientes, né, do que é esse produto, do que ele pode fazer, o que ele pode trazer de benefícios na sua vida, né, como que você pode adquiri-los. Tem aí o programa Fidelidade maravilhoso para você usar e abusar, né, consumir mais barato, então é tudo de bom. Então é só você falar com o seu distribuidor. Quem queria falar alguma coisa? Tia Luciene, você quer falar? Pode falar, meu amor. Deixa eu liberar seu microfone. Só liberar. Já pus aqui para liberar. Naquele congresso também, Ana Lua, que eu fui em São Paulo, aquele do Eric Work, na volta, nós viemos de ônibus, né, para Brasília, também teve uma história que eu achei muito interessante. Teve um rapaz de Goiânia que veio no nosso ônibus, aí ele quis compartilhar uma história, que era uma experiência de vida dele. Ele disse que o pai dele, do nada, começou também com uma síndrome que em pouco tempo foi parar numa cadeira de roda. E aí depois ele disse que o médico disse que não tinha muito tempo de vida e tal. Aí ele pegou e começou a dar o reserve para o pai dele, escondido do médico. Aí depois de um tempo o médico foi e perguntou o que estava dando para ele. Porque, tipo assim, a doença não melhorou, mas a doença estagnou. Aí ele foi e contou para o médico do reserve que ele estava dando. Aí o médico foi e falou, então continua dando, que realmente a doença estagnou, né? Então, tipo assim, ele contou essa experiência para a gente que foi muito bonita. Ele, assim, contando a vivência dele, né, com o produto. Então, foi legal. muito bom depoimento dele. Obrigada Só por isso. contribuir. É isso, a gente não pode alegar nenhuma cura para o produto, né? Ele é um suplemento, ele vai ajudar, mas a gente sabe que se a gente está se alimentando bem, se a gente dá boas substâncias para a gente tem aí coisas muito boas acontecendo no nosso organismo. Certo? Então, agradeço demais a presença de vocês, espero ter ajudado aí para quem está trabalhando com o produto e para quem está conhecendo, né, a
a ter mais informações, tanto na área de saúde, de longevidade, né, quanto sobre o resveratrol. Então, eu fico à disposição, qualquer coisa lá nas minhas redes sociais, eu fico sempre presente, sempre respondendo tudo que vocês precisarem. Tamo junto, gente. Um beijo enorme, e essa vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Esse treinamento. Um beijo, gente. Boa noite, boa noite.